Vamos lá, turma, vamos lá então para mais um Causos Colorados, a história do Inter revisitada, a história contada, para quem não conhece também a história, né? Porque, enfim, é sempre bom saber de onde viemos para entendermos para onde iremos também, né? Então, o Causos Colorados está aqui para isso também, para lembrar grandes fatos, grandes feitos, grandes personagens. E hoje é uma dessas personagens históricas do Inter que a gente vai falar a respeito. Em nome de KTO, onde a diversão acontece e onde tu usa o cupom BES para obter 20% de bônus no primeiro depósito, e também Canimo em Costa Verde, criando qualidade em pastores alemães. Carlitos é o nosso personagem, ou melhor, a nossa personagem do dia, né? Do Causos Colorados, 23º Causos Colorados. Senhor Alberto Zolim Filho. Mas se vão perguntar, por que Carlitos? Se o nome dele é Alberto Zolim Filho. Porque a família queria que o nome dele fosse Carlos Alberto Zolim Filho. E aqui já a primeira história engraçada, curiosa, digamos assim, sobre o Carlitos, sobre o nosso maior goleador da história do Inter, com 485 gols. Há alguma divergência em números, algumas pessoas colocam 487, mas vamos pelo Inter, né? O Inter entende que foram 485 gols que ele marcou na carreira pelo Inter. O maior goleador da história do Inter, ninguém vai chegar nem perto disso. Então vamos pelo oficial, vamos pelo Inter, 485, né? Carlitos eterno Carlitos. Pois bem, por que então o Alberto Zolim Filho virou Carlitos? Porque a família queria registrar o nome dele como Carlos Alberto Zolim Filho. Morava lá no Tristeza, tanto que ele começa a carreira lá no Tristezense. O Tristezense ficava ali na rua Armando Barbedo, né? Eu não sei se ainda tem, acho que ainda tem algum resquício assim, do clube social, né? Mas antes tinha um campo grande, ele mesmo ter frequentado as piscinas do Tristezense, inclusive. Então ele veio do Tristezense para o Inter aos 16 anos de idade. Tá, mas vamos lá, para de enrolar a beça. Por que Carlitos? Porque quando ele chegou no Inter, perguntaram o nome dele. Como é seu nome, guri? Carlos Alberto. Tudo bem, Carlos Alberto. Então o senhor traga aí seus documentos para a gente poder registrá-lo, né, para ser um jogador federado pelo clube. E aí, chegando lá, quando foram fazer o registro, viram ali que na certidão de nascimento estava Alberto Zolim Filho. Alberto é Carlos Alberto. E aí que ele foi descobrir, aos 16 anos de idade, que tinha sido registrado no cartório apenas como Alberto Zolim Filho, e não como Carlos Alberto. Mas aí, como já era Carlos Alberto para cá, Carlos Alberto para lá, em casa mesmo era Carlos Alberto, era Carlos, enfim, virou Carlitos. Obviamente que virou Carlitos, né? Pois bem, o Carlitos foi o maior goleador da história do Inter, sendo uma das grandes figuras do rolo compressor, ganhando 10 campeonatos gaúchos, 10 citadinos também. Enfim, um jogadoraço. E talvez o dono aí do primeiro rolo, né? Primeiro rolo, o Carlitos jogou no Inter de... Deixa eu só pegar aqui para não falar bobagem para vocês também, que de cabeça não lembro de tudo também. Carlitos, a carreira do Inter e a carreira do Carlitos no Inter foi de 38 a 51. O único clube da vida do Carlitos foi justamente o Inter. Ele começou no Inter, se aposentou no Inter. E depois de largar a bola, ele, antes de largar a bola, também já trabalhava na CGA. CGA, para quem não lembra, era uma revenda da Chevrolet. Não sei, acho que não existe mais. Ele trabalhou por muitos anos lá na CGA. E depois de sair da CGA, ele trabalhou na Casas Tigre. Agora, essa aqui é para os mais velhos, né? A gurizada hoje nem vai saber o que é Casas Tigre. Casas Tigre ficava na... Sabe a esquina da RBS, ali, o prédio da RBS? A RBS fica na esquina da Ipiranga com a Érico. E a Casas Tigre fica na outra ponta da quadra. Fica ali na João Pessoa com a Ipiranga. Ali era a antiga Casas Tigre, uma casa também de revenda de... não de automóveis, mas de peças automotivas, né? Sobretudo, era um prédio grande com um restaurante maravilhoso lá em cima também. Trabalhava com tudo que era peça para carro. Então ele trabalhou até ali muitos anos na Casas Tigre também, o Carlitos. E o Carlitos, enfim, lembrando que ele jogou só a vida inteira dele no Inter, né? 38 a 51. O Carlitos falece em 2001, aos 79 anos, vítima de uma infecção generalizada. Eu tive o prazer, me considero uma pessoa sortuda por isso, de entrevistar o Carlitos. Em 1999, eu trabalhava na Rádio Pampa, atual Rádio Grenal, e eu cobri um banquete do Inter, de aniversário do Inter, 4 de abril, e o Carlitos era um dos convidados lá. Um senhor simpaticíssimo, de gravatinha, assim, magrinho, fininho, olha, tinha corpo de jogador ainda, até, enfim, um pouquinho antes de falecer, ele estava com 77 anos, né? Ele faleceu com 79, estava com 77 quando eu conheci ele, entrevistei ele, e, enfim, uma figura super simpática, queridíssimo, e contando sobre as histórias, né,
enfim, da carreira dele no Inter, contando sobre o Inter, era coloradaço, por isso que ele foi jogar no Inter também. E eu me lembro dele contando sobre os gols, enfim, uma figura super simples, sendo ele o maior goleador da história do Inter. Ele contando com uma humildade assim, impressionante sobre o clube, sobre o orgulho que ele tinha de ter defendido o clube, de ter sido de ser o maior goleador da história do clube também. Então, uma figura super simpática, queridíssimo. E claro, falando do gol do plano inclinado, né? O famoso gol que, enfim, talvez o maior gol não vou dizer o maior gol da história do Inter, mas talvez o maior gol da história dos Eucaliptos, né? Porque ele, um 4-4 contra o Cruzeirinho de Porto Alegre, lá nos Eucaliptos, a bola cruzada na área, na pequena área, o Carlitos entra sozinho, mergulhando, só que ele passa da bola. E a bola dá na trave e volta. E o Carlitos ainda consegue, sabe-se lá como, desafiando as leis da física, se jogar para trás, né? Vocês viram a foto que o Marcelinho Benfica colocou, a imagem, né? Tanto que ele fez uma flâmula também com esse lance do gol. E ele se joga para trás e consegue cabecear ainda e fazer o gol num 4-4 histórico contra o Cruzeirinho de Porto Alegre. Carlitos, nosso personagem do dia, do Calos Colorados, número 23, figura histórica, figura queridíssima. Tenho o maior orgulho de ter conhecido, ter entrevistado o Carlitos, enfim, queridíssimo. 62 jogos em 62 participações em Grenais, 42 gols em Grenais. Vocês têm ideia do que é isso, o tamanho que é isso? 42 gols em Grenais, o maior goleador da história do Clássico. Então, Carlitos, que Deus o tenha, que esteja lá em cima, em luz, olhando por nós, é o personagem desse Calos Colorados de hoje, uma figura queridíssima, uma figura histórica e eterno, goleador eterno da história do Inter. Esse foi o Calos deste sábado, pessoal. Nos encontramos domingo depois de Inter e Curitiba e também na live às 10 da noite neste domingo, comentando aí sobre o fim de semana, resultados da rodada e sobretudo sobre, se espera, né, uma vitória bonita aí do Inter sobre o Curitiba na caminhada rumo à tentativa ainda de chegar à pré-Libertadores, tá bom? Nos vemos, pessoal. Tchau, tchau.